Estimados irmãos, estimadas irmãs na fé em Jesus Cristo, é com alegria que nós nos reunimos em culto neste momento, culto onde louvamos ao nosso Deus e também ouvimos a sua santa palavra. Eu quero te saudar neste momento de culto com a palavra bíblica do Evangelho de Mateus, no capítulo 22, o versículo 37, onde Jesus Cristo diz: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Amém. Convido para cantarmos o hino O Nosso Encontro Vai Ser Abençoado. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Estimados irmãos, estimadas irmãs, eu quero compartilhar a palavra bíblica do Evangelho de Mateus, no capítulo 22, os versículos 15 até 22. Mateus capítulo 22, versículos 15 até 22. Aonde está escrito então assim: os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então eles mandaram alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus: mestre, sabemos que o Senhor é honesto, ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros e nem julga por aparência. Então, o que o Senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam a moeda com que se paga o imposto. Trouxeram a moeda e ele perguntou: de quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? Eles responderam: são do imperador. Então Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador, deem a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso. Então deixaram Jesus e foram embora. Deem ao imperador o que é do imperador, ou deem a César o que é de César, e deem a Deus o que é de Deus. Prezados irmãos, prezadas irmãs, Jesus, ao longo de todo o seu ministério, o tempo todo teve que conviver com as tentativas dos fariseus, dos mestres da lei, em desqualificá-lo e conseguir alguma prova contra ele. No texto lido, vemos mais uma destas tentativas dos fariseus em comprometer Jesus perante aquele que detinha o maior poder da sociedade da época, César, o imperador romano. E o assunto era exatamente a cobrança dos impostos por parte do imperador romano. Precisamos ter em nossas mentes que na época de Jesus o povo, o judeu, o seu povo vivia sob o domínio do Império Romano e por isso era obrigado a pagar impostos a César, o imperador romano. Muita gente achava que esta arrecadação de impostos por parte do Império Romano não era correta, pois esses
impostos cobrados e arrecadados dos judeus, se convertiam em benefícios dos romanos e de Roma, ou seja, o povo judeu pagava o imposto a um governo do qual pouco ou quase nada recebia em troca. Esta é uma crítica que ouvimos e falamos também em nosso tempo aqui no país. Temos nós também aqui no Brasil uma das mais altas cargas tributárias, das maiores taxas de imposto do mundo. Mas quando comparado a outros países, percebemos que o retorno social de tantos impostos, tantas vezes, é tão pequeno. A exploração do povo por altos impostos, portanto, não é uma prática de hoje. Já no tempo de Jesus, vemos o povo explorado e não tendo retorno de todo o imposto que recolhiam. Prezados irmãos, prezadas irmãs, também nós, diante de tantos impostos que recolhemos e tantas vezes o mau uso que é feito deste dinheiro, o quanto ainda nós vamos nos calar e nos conformar. Para tentar induzir Jesus a uma resposta, os fariseus começaram elogiando Jesus, dizendo que Jesus era honesto, ensinava a verdade sobre Deus. Aí vem a tentativa do golpe por parte dos fariseus. Eles perguntam a Jesus: o que o Senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Jesus, portanto, estava diante de um dilema. O povo, por um lado, já não aguentava mais pagar os impostos para o imperador romano. Os fariseus também não queriam pagar os impostos, só que eram medrosos de assumir. E de outro, o imperador César, o imperador romano, que não abriria mão jamais dos seus impostos. Por isso, quando perguntado se era ou não correto os judeus pagar impostos ao imperador romano, Jesus responde aos fariseus fazendo-lhes uma simples pergunta: de quem é o nome e a cara que estão gravados nesta moeda, a moeda que se utilizava para pagar os impostos? Os fariseus então, por sua vez, logo responderam: de César, o imperador. E Jesus então, com sabedoria, sabendo da armadilha que estava por trás da pergunta dos fariseus, responde: então deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Jesus afirma, portanto, que é preciso dar ao imperador o que é dele, mas Jesus completa de forma brilhante sua resposta quando diz: e deem a Deus o que é de Deus. E isso fez os fariseus refletirem. Os fariseus e os herodianos começaram a pensar se eles estavam mesmo dando a Deus o que é de Deus. Dar a Deus o que é de Deus também precisa fazer com que você e eu reflitamos se estamos verdadeiramente também dando, ofertando a Deus o que é de Deus. Para dar a Deus o que é de Deus, é preciso que nós tenhamos claro o que de fato é de Deus. Nesse sentido, o Salmo de número 24, versículo 1, nos ajuda a entender o que é de Deus. O salmista nos diz: ao Senhor pertencem a terra e tudo o que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, tudo neste mundo é de Deus. Nós somos de Deus. Nossa vida é propriedade de Deus. Nada, portanto, neste mundo definitivamente nos pertence. Afinal de contas, quando morremos, nada levamos. No livro de Gênesis, nos diz que o ser humano, ou seja, vocês e eu, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso, devemos nos entregar a Deus totalmente, porque temos a sua imagem e semelhança gravada em nós como uma marca. A moeda deveria ser dada ao imperador porque era do imperador, porque tinha o nome e a cara dele gravados nela. E nós, seres humanos,
filhos e filhas de Deus desde o batismo, criados à imagem e semelhança de Deus, o Criador. Temos, portanto, em nossa vida a marca do Criador, as digitais de Deus, e, portanto, somos propriedade de Deus. Dar a Deus o que é de Deus. Se somos criaturas de Deus, se somos filhos e filhas de Deus desde o nosso batismo, então somos convidados a nos dar a Deus, nos entregar a nossa vida, o nosso jeito de falar, pensar e agir, os nossos dons, tudo o que somos e temos, unicamente a Deus. Não podemos ter dois senhores, não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo, pois vamos ser fiel a um e trairemos o outro. Quais são as consequências práticas desse nos dar a Deus? Como criaturas de Deus, vivemos nossa vida, portanto, segundo a vontade de Deus. Nesse sentido, Jesus nos ensina dizendo: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a mente, e ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Querido irmão, querida irmã, se amarmos o Senhor nosso Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a mente, então mostramos que estamos dando a Deus o que é de Deus, ou seja, estamos colocando nossa vida a serviço única e exclusivamente de Deus aqui neste mundo. Que assim seja. Amém. Convido para cantarmos o hino Senhor, eu quero amar-te. Senhor, eu quero amar-te sempre de todo meu coração. Senhor, eu quero amar-te sempre de todo meu coração. Ó, toma em mim morada, em ti eu posso vencer. Senhor, eu quero viver a tua presença com todo o meu ser. Senhor, eu quero viver a tua presença com todo o meu ser. Senhor, eu quero amar-te sempre de todo o meu coração. Senhor, eu quero amar-te sempre de todo o meu coração. Meu corpo, alma e mente, a ti eu quero render. Senhor, eu quero viver a tua presença com todo o meu ser. Senhor, eu quero viver a tua presença com todo o meu ser. Senhor, eu quero servir-te sempre de todo o meu coração. Senhor, eu quero servir-te sempre de todo o meu coração. Eu vou a tua vontade, regido por teu poder. Senhor, eu quero viver a tua presença com todo o meu ser. Senhor, eu quero viver a tua presença com todo o meu ser. Prezados irmãos, prezadas irmãs, eu convido para nos colocarmos diante de Deus no momento de oração. Querido e bondoso Deus, obrigado pela Tua santa palavra que nos ilumina e nos inspira a vivermos em Tua comunhão e vivermos segundo a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a ter mais clareza em nossas mentes de que de fato a Ti pertencemos. Somos Teus filhos e filhas, por isso ajuda-nos a vivermos alinhados à Tua vontade. A Ti, Senhor, rendemos toda a honra e toda a glória. Senhor nosso Deus, olha com bondade para cada pessoa necessitada, pessoas que sofrem, doentes, desempregados, enlutados, famintos, famílias em crise.
Há tanta dor e tanto sofrimento e tanta necessidade, Senhor, à nossa volta. Olha com o teu olhar de amor e anima-nos a sermos tuas mãos estendidas ao nosso irmão. Senhor, nosso Deus, nós te pedimos pelo nosso país. Vivemos mais uma época de eleições. Que a mentira, as falsas promessas, a desonestidade, os interesses pessoais não prevaleçam. Que os eleitos governem e legislem para o bem-estar de todas as pessoas. Tudo mais nós incluímos na oração que o teu Filho Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido para cantarmos o hino Bênção Irlandesa. Diante dos teus pés sejam planos os caminhos, e que o vento sopre a teu favor, e até eu te encontrar, e a mão sempre terna de Deus seja comigo, e até eu te encontrar, que a mão sempre terna de Deus seja comigo, que a luz do sol sempre aqueça o seu rosto, e que a chuva molhe os seus campos, e até eu te encontrar, que a mão sempre terna de Deus seja contigo, e até eu te encontrar, que a mão sempre terna de Deus seja contigo. Prezados irmãos, prezadas irmãs, queiram também receber a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Que assim te abençoe, te guarde e te proteja o Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abençoado domingo e uma nova semana sob o cuidado e a bênção do Senhor. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Amém.